Como você toma decisões na sua empresa? Será que você tem sido tendencioso nas suas tomadas de decisão? Certamente sim. Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o processo de tomada de decisões, como tomar decisões melhores e escapar de algumas armadilhas mentais no processo. Então vamos lá. Bom, vamos começar situando o motivo desse episódio. Afinal de contas, por que tomada de decisão é importante dentro do tema liderança estratégica? Bom, uma das principais responsabilidades de um líder é tomar decisão. O líder toma muitas decisões ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida da sua empresa. Um líder tem que tomar uma infinidade de decisões. Algumas delas são extremamente importantes e mudam completamente o rumo dos negócios. E não importa se você é o dono da empresa ou se você é um gerente, um coordenador, um diretor, a grande verdade é que quanto mais você sobe na hierarquia da empresa, mais importantes são as decisões que você toma. Logo, o empresário, o dono da empresa, é aquela pessoa que toma as decisões mais importantes. Mas o que será que está por trás do processo de decisão? O que vem, o que acontece na nossa mente quando tomamos uma decisão? Bom, é importante a gente entender que o nosso cérebro é uma máquina de tomar decisões. Ela faz isso o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe. Quer um exemplo? Você vai vestir uma calça jeans, uma calça comprida. Você começa pela perna direita ou pela perna esquerda? Bom, provavelmente você nunca parou para perceber que você precisa tomar essa decisão, mas é uma decisão que você toma de forma inconsciente. Inclusive, provavelmente, se você começa pela perna esquerda ou pela direita, provavelmente você faz sempre da mesma forma, porque é uma decisão que já está automatizada. E por que o cérebro faz isso? Porque o processo de tomada de decisão é um processo que demanda muita energia. E o cérebro, ele sozinho, é responsável por consumir cerca de 25 a 30% de toda a energia que o nosso corpo produz. Então você se alimenta, você adquire nutrientes, você respira para gerar energia. O carboidrato, o açúcar junto com o oxigênio geram energia que faz com que todo o seu corpo funcione, né? Então você é capaz de raciocinar, de mexer os músculos, de tomar decisões, o coração bate, o pulmão respira, todos os órgãos funcionam com energia. E o cérebro sozinho, que comanda tudo isso, que é o grande comandante, ele gasta 25 a 30% dessa energia. Então, sabendo disso, ele sabe que economia de energia é algo importante. E por isso que, como ele conhece o processo de tomada de decisão como um grande consumidor de energia, o próprio cérebro, a própria evolução fez com que o cérebro automatizasse essas decisões, para que elas aconteçam no nosso subconsciente. Então, é como se o cérebro criasse atalhos para a decisão. Então, você não precisa pensar por qual lado você vai começar a escovar o dente, nem em qual perna você vai começar a vestir a calça, porque o cérebro já tomou essa decisão, já tem um atalho definido para essa tomada de decisão. Mas será que isso acontece só com coisas triviais? Ou será que isso acontece com muitas das coisas sem que a gente se dê conta? E aí talvez o nosso processo de tomada de decisão racional talvez não seja tão racional assim. Bom, eu queria falar um pouco sobre o Daniel Kahneman, autor do livro Duas Formas de Pensar. Na verdade, o nome é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro foi publicado em 2011. E quem é o Daniel Kahneman? O Daniel Kahneman foi prêmio Nobel de Economia, apesar de ser psicólogo, um psicólogo especialista em estudar o comportamento humano, principalmente no que diz respeito a tomadas de decisão, processos de tomada de decisão, com certeza um dos grandes nomes da humanidade nesse tema. E nesse livro, no Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman define
que nós temos dois sistemas rodando aqui na nossa mente. É claro que isso é uma forma figurativa. Você não tem uma separação clara entre o sistema e outro sistema. Mas, didaticamente, é uma forma de a gente entender como funciona essa máquina tão complexa, tão complicada que é o nosso cérebro. Então, ele chama de Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é o sistema rápido. Lembra do nome do livro? Rápido e Devagar? Pois é, o Sistema 1 é o sistema rápido. Ele assume a maior parte das nossas decisões do dia a dia. Decisões corriqueiras, decisões de hábito, dirigir, né? Algo que a gente se habituou a fazer, pelo menos quem dirige há algum tempo, você não precisa mais pensar se eu tenho que passar a marcha agora ou não. Você ouve o ronco do motor, ou determina a velocidade, ou o timing, e você já troca de marcha automaticamente. Isso se você não tem um carro automático, né? Aí é mais fácil ainda. Mas esse sistema 1 é o que coordena todas essas tomadas de decisão do dia a dia, que são processos automatizados. O sistema 1, ele é rápido, ele é lógico, ele é papum. Entra uma informação, ele já sabe qual a decisão que vai ser tomada. Com base em quê? Com base no seu histórico de tomadas de decisão. É aquilo que a gente chama um pouco de intuição. Sabe aquilo que a gente chama de intuição? Pois é o seu sistema 1 funcionando. O sistema 1, ele tem todo o histórico de decisões que você tomou na sua vida. E o cérebro, como associativo que é, ele associa as situações que você está enfrentando com situações que você já vivenciou e ele já sabe a resposta que vai dar. E aí, a resposta surge na sua mente de forma automática. E você simplesmente faz, ou você simplesmente responde, você simplesmente toma uma decisão. E isso acontece muito mais vezes do que a gente é capaz de imaginar. Afinal de contas, o sistema 1 também é responsável por assumir sorrateiramente boa parte das decisões complexas, que em tese estariam sendo tomadas apenas pelo sistema 2. O sistema 2 é o nosso sistema devagar. Por que devagar? Porque ele faz considerações, análises mais estruturadas, complexas, ele é racional, ele é analítico, ele trabalha com uma lógica bastante complexa de cenários e probabilidades de sucesso ou insucesso. O sistema 2 é o que a gente usa como a gente tem que tomar decisões importantes, por exemplo, sobre investimento na nossa empresa, sobre se você vai casar ou se você não vai casar, se você vai se mudar ou não vai se mudar de cidade. Decisões complexas na nossa vida e, obviamente, decisões complexas no mundo dos negócios deveriam ser sempre guiadas pelo nosso sistema 2. E, de fato, o sistema 2 tem uma grande participação nessas decisões. Mas, como eu falei anteriormente, o sistema 1, sorrateiramente, ele é capaz de influenciar o sistema 2. Nós vamos entender um pouco mais quando a gente entrar daqui a pouquinho num tema mais ligado à heurística e vieses, exatamente a área de estudo do Daniel Kahneman. Não só do Kahneman, né? Outros atores consagrados, um que eu lembro aqui agora, Robert Cialdini, que escreveu Armas da Persuasão, um livro fundamental para quem quer saber um pouco mais sobre vendas, sobre o processo de tomada de decisão quando a gente compra alguma coisa, ou quando a gente está oferecendo alguma coisa, que gatilhos, né, os famosos gatilhos mentais, nada mais são do que os vieses que o Kahneman trouxe no seu estudo lá atrás. No final da década de 90, esses estudos geraram aí o Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2002. Muito bem. Então, com toda essa influência, sistema 1, sistema 2, vieses, como é que a gente toma decisão? Como é que isso funciona? Vamos mergulhar um pouco mais para entender um pouco mais desse processo de tomada de decisão que nos governa no nosso dia a dia. Bom, a gente pode separar aí os modelos de tomada de decisão em alguns tipos específicos. Vamos começar falando do primeiro tipo, que é o modelo de tomada de decisão racional. Esse é um modelo que, obviamente, tem uma participação muito grande no sistema 2 e é um modelo onde você faz análise de informações, de dados ou de cenários. Normalmente, as decisões mais complexas no dia a dia da organização a gente toma utilizando o método racional. Pelo menos a gente deveria fazer assim. Só que muitas das vezes a gente não usa o modelo racional, a gente usa o modelo intuitivo.
esse modelo intuitivo ele é governado pelo sistema 1. As decisões são mais rápidas, é bate-pronto. E você usa, obviamente, as experiências que você tem anteriores sobre aquele assunto. E nesse processo, você tende a associar situações semelhantes com decisões que você já tomou no passado para tomar uma decisão agora. Obviamente que muitas das vezes você acerta, mas algumas vezes você erra. Você já deve ter tido no seu histórico de tomada de decisão alguma decisão que você tomou que parecia ser a decisão mais correta, mas que se mostrou uma decisão incorreta depois. Isso acontece porque quando você tomou essa decisão, você usou a sua intuição ou até achou que estava tomando uma decisão racional, mas foi influenciado por essa intuição e não conseguiu capturar a influência de uma ou outra variável. Isso acontece sempre, né? Muitas das vezes, o nosso processo de tomada de decisão tem tantas variáveis que a gente não consegue prever com exatidão todas elas. Isso é uma coisa comum e que nos deixa extremamente desconfortáveis. Então a gente não gosta de pensar sobre isso. A gente gosta de coisas previsíveis. O nosso cérebro, o ser humano, gosta de coisas previsíveis, porque quando as coisas são previsíveis eu tenho segurança. E segurança significa que eu não estou correndo riscos. E se eu não estou correndo riscos, significa que eu não estou colocando a minha vida em risco. Lembra que a função do nosso cérebro, a primeira linha de código lá no nosso cérebro, se ele tivesse uma linha de código, na verdade ele tem, mas não da forma como a gente instrui os computadores, é a sobrevivência. Garantir a sobrevivência daquela unidade e, num nível macro, garantir a sobrevivência da espécie. Então, pensando nisso, o nosso cérebro ele faz essas associações e ele gosta de tomar decisões. Lembra que eu falei que o cérebro é uma máquina de tomar decisões? Por isso, porque o tempo todo a gente tem que tomar decisões sobre coisas que são mais seguras ou menos seguras e a gente tende a preferir a segurança. A gente tende a preferir as informações que a gente tem, que são mais confiáveis, a gente gosta de acreditar que aquelas informações são suficientes, são as únicas que a gente tem. Então, muitas das vezes a gente toma decisões que, mesmo analisando dados, a gente não tem condições, obviamente, de analisar todas as variáveis. Caso clássico de dimensão global que aconteceu recentemente foi a pandemia. Ninguém previu a pandemia, ninguém considerou essa variável, mas agora que a gente já vivenciou isso, a gente muitas das vezes vai considerar sim essa variável, porque isso pode acontecer novamente no futuro. As empresas hoje em dia elas se preparam, têm planos de contingência para situações como aquela que aconteceu em 2020, 2021. Então, essas informações foram carregadas na nossa mente e agora elas vão ser utilizadas na próxima vez que eu tiver que tomar uma decisão importante. Mas antes, enquanto eu não conhecia essa variável, quando isso não tinha acontecido, eu não podia prever isso. Eu não podia nem considerar isso, muito menos o impacto que isso teria. Parecia, isso era coisa só de filme de ficção científica. E a gente nunca acreditou que isso pudesse se tornar realidade. Então, o nosso processo de tomada de decisão, ele leva em consideração variáveis que estão explícitas, que você está vendo, está trabalhando com elas, estão numa planilha, você faz conta, faz cálculo, ou que estão no nosso subconsciente, que são decisões que você já tomou anteriormente, caminhos que você já escolheu anteriormente, que você tende a repetir. Existem desdobramentos desses dois modelos macro, vamos dizer assim, grandes modelos de tomada de decisão. Existem decisões, por exemplo, que a gente toma fazendo uma análise custo-benefício. Isso é muito comum nas empresas, né? Quando você tem que tomar uma decisão que é financeira, principalmente, que são decisões financeiras, você tende a adotar um modelo de tomada de decisão custo-benefício. Dalton, todo mundo faz isso? Olha, sinceramente, eu acreditava que sim. Como eu tomava esse tipo de decisão, e tomei muitas vezes esse tipo de decisão, desde o tempo em que eu era analista, eu era o cara que dava suporte para essa tomada de decisão, eu fazia todos os cálculos, eu entregava lá para o meu diretor, meu gerente, meu diretor, para o presidente da empresa tomar a decisão. Eu acreditava verdadeiramente que em todas as empresas era assim, né? Naquela época não passava muito, eu não pensava muito que eu estava trabalhando numa empresa que era a Vale, que era uma empresa gigantesca com dezenas de anos de existência,
uma empresa milionária, bilionária, com muitos recursos e que tinha, obviamente, um know-how, uma expertise ali dentro, que não era todo lugar que tinha. Grande parte das empresas, aliás, a maior parte das empresas, quantitativamente falando, imensa maioria, talvez não tenha todo esse nível de sofisticação nas suas análises de tomada de decisão. E aí, quanto mais familiar e quanto mais de empresa de dono é a empresa, maior é a tendência às decisões serem tomadas de forma mais intuitiva, ou sem uma análise de custo-benefício muito clara ou muito bem estruturada. Você pode fazer uma análise de custo-benefício simplificada, que obviamente considera menos variáveis, ou você pode fazer uma análise de custo-benefício bem sofisticada, considerando uma grande quantidade de variáveis, de hipóteses, que obviamente, quando você está fazendo uma análise de custo-benefício, você está explorando um campo de desconhecimento, ou seja, você está avaliando o tempo futuro, você está projetando um resultado, você gasta agora para colher os resultados ao longo do tempo futuro, e obviamente que o tempo futuro ele tem muitas incertezas, mas você considera uma série de variáveis, transforma isso num modelo matemático, uma projeção de DRE, e você faz ali uma avaliação para ver se aquele investimento faz sentido ou não faz sentido. Utilizando o retorno sobre investimento, né, o ROI, que eu gosto muito, utilizando o VPL, o valor presente líquido, considera os investimentos e as receitas, você tem ali um net, um líquido, e que você considera. O líquido é positivo, então, dadas essas variáveis, eu cheguei num valor líquido positivo, faz sentido eu tomar a decisão de aprovar esse projeto. Caso contrário, não faz sentido eu aprovar esse projeto. Então, uma análise de custo-benefício clássica contempla este tipo de modelo e ela deveria ser mais utilizada do que ela é de fato. Eu conheço alguns empresários, dentre os empresários com os quais eu já trabalhei, que tomaram decisões multimilionárias sem uma boa análise de custo-benefício. A grande maioria deles pagou um preço, e pagou um preço alto por isso. Alguns, né, claro que se você pode tomar uma decisão de forma intuitiva, aquilo ser bem sucedido, mas, de novo, num cenário de negócios mais complexo, você tende a desconsiderar algumas variáveis que são importantes. Principalmente quando você define esses cenários baseado no estado atual e você a projeta para frente que as coisas não vão mudar. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo uma das análises de viabilidade mais legais que eu já fiz, que foi um projeto de construção de investimento na construção de navios. 5 navios porta-container. Ali era um investimento naquela época, na casa de R$1 bilhão, pouquinho mais do que isso. E tinha algumas premissas que eu adotava em termos de cenário, como é que essa operação ia acontecer. Não era uma análise simples, eram planilhas bastante complexas, cheias de variáveis, cheias de cálculos. Um trabalho realmente lindo para quem gosta de planilha. E eu tinha que traçar tinha algumas variáveis, ou seja, por exemplo, a gente está falando que isso aconteceu em 2004, mais ou menos. E a gente tinha um cenário de produtividade nos terminais portuários no Brasil naquela época. E, obviamente, se eu estava projetando um cenário para frente, eu já ia considerar o que ia acontecer com o nível de produtividade nos terminais. A gente trabalhava no Brasil naquela época com alguns terminais com operações muito ruins em termos de produtividade. Produtividade baixa na movimentação, na carga e descarga dos navios. E eu podia escolher, não, vou considerar que esse negócio vai continuar desse jeito, ou que vai haver uma melhora de produtividade com o tempo, as empresas vão se modernizar, porque é mais lucrativo você ser mais produtivo, então haverá investimentos em terminais portuários no Brasil e vai mudar o cenário de produtividade nos terminais portuários. Se isso acontecer, o meu tempo de operação vai ser menor, logo eu vou conseguir fazer viagens em mais portos com um navio maior, coisa que eu não poderia fazer se a produtividade fosse no cenário de 2004. E a gente projetou, obviamente, com alguns benchmarks que a gente tinha. Eu fiz essa projeção com produtividades maiores e aí, esse foi o cenário que eu escolhi para o tempo, né, futuro, onde os 5 navios estariam operando.
Foi muito legal essa análise de viabilidade, fechou a conta, foi positivo, deu VPL, e o VPL foi bastante relevante, positivo. No final das contas, desse projeto surgiu a Login, o IPO que a Vale fez da Login, ou seja, muita história aconteceu a partir desta análise, desse investimento. É uma das coisas muito legais que eu tenho na minha carreira e que certamente são coisas foram situações onde principalmente eu aprendi muito. Aprendi muito com isso, aprendi muito com esse projeto e hoje em dia muito do que eu faço com os meus mentorados é fruto de todo o aprendizado que eu tenho. Então esse é um modelo clássico de custo-benefício. Toma a decisão com base numa análise detalhada, comparando o custo com o benefício que aquele custo vai gerar. E tem uma coisa interessante quando a gente faz uma análise de custo-benefício, que eu costumo dizer, que é a questão de ganhos intangíveis. Às vezes a gente está falando de projetos que têm ganhos que talvez sejam difíceis de quantificar, né? Por exemplo, eu vou investir no nível de satisfação dos colaboradores, né? Eu, inclusive, ouvi uma notícia ontem no rádio, polêmica aqui no estado do Amazonas, especificamente na prefeitura de Manaus, uma verba federal que está sendo utilizado para comprar equipamentos de recreação para os servidores. E aí dentro de equipamentos de recreação estava lá, sei lá, mesa de totó, sinuca, PlayStation, então videogame, né? Sei lá que daqui a 20 anos alguém pode ouvir esse podcast e não vai saber o que é PlayStation, né? Vai saber. Então, a polêmica era, mas como é que a gente vai investir, comprar videogame para os servidores públicos? Né? Mas é uma verba federal com uma destinação específica para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho dos servidores públicos. E se a gente não usar essa verba, que a gente tem esse projeto aqui, a gente vai ter que devolver essa verba para o governo federal, e o governo federal vai ficar com essa verba lá, não gasta, por falta de projeto. Uma coisa que acontece muitas das vezes. E aí é exatamente isso, né? Eu tomo a decisão, qual é o benefício que melhorar a qualidade, o ambiente de trabalho dos servidores vai gerar. Existe benefício? Certamente sim, né? Que eu ensino para os líderes que eu mentoro, que o engajamento, um dos fatores que influenciam no engajamento é o ambiente de trabalho. Você gostar de estar ali, você estar convivendo ali harmoniosamente com os seus colegas de trabalho. E, obviamente, que você ter momentos, né? Tem que ser momentos, não vai ficar o dia todo jogando videogame. Mas se no intervalo ali do almoço as pessoas almoçam lá em 20 minutos e os outros 40 minutos elas estão relaxando ali, quando voltam ao trabalho, voltam muito mais preparadas para fazer um bom trabalho do que se não tivessem passado por aquele momento ali de alegria, de desconcentração, de descompressão. Então, certamente existe um ganho na produtividade, consequentemente no resultado, no atendimento ao público, na produção do que quer que seja ali dentro do serviço público. Então, existem benefícios, mas esses são um pouco difíceis de serem quantificados, até porque você não tem uma base de comparação. Você não tem uma métrica ali do nível de produtividade atual para você comparar com o nível de produtividade no futuro e ver o que aconteceu. Né? Mas se você tivesse, certamente existe ali um ganho que hoje é intangível, mas que poderia ser tangibilizado de alguma forma. Então, até os talvez intangíveis, você possa criar ali uma forma de metrificar aquilo, medir e comparar para saber de fato qual é o tamanho do benefício, para ver se justifica o custo. Né? Modelo, isso acontece muito e eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de ROI, gosto muito de VPL, gosto muito de métodos de avaliação de custo-benefício para uma grande quantidade de coisas na empresa, né? Investimento em marketing, gasto com marketing, por exemplo, eu chamo de investimento para ser gasto, né? E eu chamo de investimento porque eu tenho na minha cabeça essa associação de que marketing tem que dar resultado, você gasta com marketing para você vender mais, né? Só que alguém tem que fazer essa análise, até que custo-benefício, qual é o CAC, né, o custo de aquisição do cliente. Então, análise de custo-benefício que a gente utiliza no dia a dia de empresa e deveria utilizar muito mais, acredito eu, para tomadas de decisão. Um clássico que eu falei ultimamente aqui nos stories, lá no meu Instagram, e se você não me acompanha lá no Instagram, é Dalton Ribeiro BR, lá o @, é o seguinte, você escolher contratar uma pessoa mais barata, com salário menor,
mas uma pessoa com um nível de qualificação menor ou com um comportamento que não é adequado. Aí você acha que está economizando e aquela pessoa produz 5 unidades de qualquer coisa. E às vezes você gastando 20% mais ou 30% mais, contratando uma pessoa mais qualificada, aquela pessoa, em vez de produzir 5 unidades de qualquer coisa, produziria 10 unidades de qualquer coisa. Então você gastaria 30% mais, mas produziria 100% a mais. Então, obviamente, essa análise de custo-benefício você pode fazer em outras áreas da sua empresa, deve fazer em outras áreas da empresa. Quando a gente fala de gestão, lá com os empresários que eu mentoro, a gente está falando de gestão, a gente aborda muito essa questão de metrificar e tomar decisão baseada no benefício, no custo real, fazer investimentos que obviamente vão gerar resultado e não porque é legal, porque é bacana, porque faz sentido, porque é assim, né? Ao mesmo tempo que a pessoa economiza, de repente contratando uma pessoa menos qualificada, de um lado, do outro lado ela quer gastar porque é moderno, porque é legal, porque é bacana e aquilo não vai trazer resultados, benefícios que compensem aquele investimento. Então, e por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque nós estamos falando aqui agora. Porque não só porque a gente toma decisões intuitivas, mas porque a gente é influenciado pelos famosos vieses. Vamos chegar logo neles. Muito bem, então falamos de tomada de decisão racional, falamos de tomada de decisão de forma intuitiva, falamos de análise custo-benefício, que é uma sofisticação do método de tomada de decisão racional. Mas também temos ali outros métodos também racionais e que são bastante interessantes. Um deles é o método preditivo ali, onde eu levo em consideração não só os meus números, as minhas ações, a minha análise de custo-benefício, como também possíveis movimentos das contrapartes envolvidas. Por exemplo, você está fazendo uma análise de marketing para ver se você vai entrar num determinado mercado. E aí você tem que saber, eu vou fazer um movimento aqui, eu vou entrar nesse mercado, mas os concorrentes que já estão nesse mercado, eles vão tentar se defender. Quais ações eles podem tomar para tentar se defender? Então você faz uma análise de possíveis movimentos para você entender na sua estratégia qual é a melhor decisão. Entrar como nesse mercado, com que armas, com que estratégia. Então isso acontece o tempo todo. E, de novo, muitas das vezes as pessoas tomam decisão sem considerar o movimento das outras partes. É um erro clássico na tomada de decisões, né? Existe toda uma teoria que ilustra isso, chamada teoria dos jogos, né? É uma área da matemática e da economia que estuda exatamente essas considerações. Tem vários modelos ali dentro da teoria dos jogos para você considerar e tentar quantificar e transformar em números essas ações das outras pessoas. Lá dentro da mentoria que eu dou para líderes, né, e ela chama Expansion, né? Dentro da Expansion, que é a nossa mentoria para líderes, a gente fala de teoria dos jogos de uma maneira mais estruturada, mais aprofundada, porque lá dá tempo, né? São 12 encontros ao longo de 6 meses, então dá para a gente explorar bastante esse tema dentro do tema de tomada de decisão. A gente fala durante mais de 1 hora só sobre esse processo e sobre vieses, então a gente consegue abordar isso de uma maneira muito mais completa. Mas saiba que existe, se você quiser aprofundar a teoria dos jogos para você tomar ações utilizando ali uma questão preditiva, que é muito utilizada. Como eu disse, em marketing é muito utilizado. Então você toma decisões, por exemplo, de mercado, de ir a mercado, e a outra parte também vai tentar se defender, porque você vai entrar num mercado e vai roubar espaço de alguém, né? E aí você precisa avaliar o que a outra parte poderia fazer. Eu lembro que tem um caso da P&G, e a P&G tinha um produto que era líder, né, nos Estados Unidos, um detergente, líder de mercado. E a P&G não estava no Japão com esse produto, eles entendiam que o Japão era um mercado muito bacana, que eles queriam levar esse produto. E aí o que eles fizeram? Uma análise do mercado, né? Então, para tomar decisões racionais, você tem que coletar dados. Então, dados que foram coletados. Quem eram os grandes players de detergente no Japão? E tinham 2 grandes players que disputavam ali o mercado, ali 50-50, 60-40. Eram os grandes competidores do mercado de detergente.
E uma outra coisa que eles perceberam é que lá no Japão o detergente ele era mais diluído. A formulação de detergente a qual os japoneses estavam atualizados, ela era uma formulação mais diluída. Interessante isso, né? Como é que influencia. E por serem diluídas, as embalagens eram maiores. Então você tinha grandes embalagens de detergente e os japoneses estavam acostumados a comprar grandes embalagens de detergente. Só que esse produto da P&G era um produto concentrado. Então, com menos detergente, você tinha mais resultado, né? Na lavagem das louças ali. Então, a embalagem também era menor. E aí a grande discussão era, a gente entra com a nossa embalagem menor, com um produto concentrado, um conceito completamente novo para os japoneses, e a gente vai vender isso para eles, ou a gente dilui o nosso produto, cria uma embalagem maior para entrar ali da forma como os japoneses estão acostumados. E a decisão deles veio exatamente utilizando essa teoria dos jogos, analisando o movimento, possíveis movimentos dos concorrentes. Por quê? Porque se ele entra com concentrado, é uma reação e tem um tempo de reação. Se ele entra com o produto diluído, o tempo de resposta já é mais imediato. Por quê? Porque eles já estão acostumados naquele mercado, disputando o mercado com aquelas regras. E aí eles decidiram fazer exatamente, não, vale mais a pena a gente entrar com a embalagem menor e educar o público de que o nosso produto é diferente, por isso que é menor a embalagem, ele é mais concentrado e é mais eficiente. E apesar de dar mais trabalho, de eu ter que educar os meus clientes, o tempo de resposta dos concorrentes é muito maior. Por quê? Porque uma coisa é você diluir ou não diluir, né? É só botar água no produto. Isso é fácil de fazer. Isso é fácil de copiar. A outra coisa é você trocar a embalagem do produto. Você já parou para pensar na dificuldade que é trocar a embalagem do produto? Bom, para quem não está acostumado a um processo de produção, de fabricação, talvez não tenha ainda imaginado que é um negócio extremamente complicado você fazer isso. Primeiro e eu vou falar que é uma propriedade de quem também já participou de um desenho, de um projeto, de uma planta de produção de produtos de limpeza. Então eu acabei estudando isso para ajudar o empresário a montar esse plano. E foi muito legal, como eu falo, sempre que a gente tem um desafio novo, a gente aprende coisa nova e depois a gente pode compartilhar e pode criar, tem muito mais massa crítica para questionar em situações diferentes, mas que são semelhantes de alguma forma. Então, nesse caso, por exemplo, eu sei que para você trocar a embalagem ela é um dos itens mais caros do produto de limpeza. E normalmente, por ser um item caro e por ser um negócio de plástico grande, independente do tamanho que ele se for de 500 ml ou de 5 litros, é um negócio grande. Para transportar é ruim, porque não pode amassar, né? Senão estraga, e você está transportando mais ar do que qualquer outra coisa. Então a logística de transporte é cara. Logo, as empresas normalmente produzem as suas próprias embalagens no mesmo lugar onde vai produzir o produto. Elas compram lá o plástico, os flocos lá dos polímeros, e elas têm as máquinas para confeccionar ali, para moldar as embalagens. E se você só faz embalagem grande, você tem máquinas adaptadas para fazer embalagens grandes, com formas de embalagens grandes. E aí todo o processo de envases, esteiras, a máquina que faz o envase, que faz a rotulação, está tudo dimensionado para embalagens grandes. Para você mudar tudo isso, para conseguir fazer por embalagens pequenas, demanda tempo e demanda investimento financeiro. Logo, o tempo de resposta das empresas japonesas para fazer uma embalagem pequena e para concentrar o produto era fácil, só tirar água, mas para fazer embalagens menores era muito maior. E aí a estratégia da P&G se mostrou super acertada, eles entraram no mercado com produtos menores, mais concentrados, educaram o consumidor e roubaram ali uma grande fatia do mercado, passaram a ser um dos grandes players hoje, inclusive assumindo, 5 anos depois eles passaram a ser os dominantes daquele mercado ali no Japão com aquele produto concentrado. E aí aconteceu o que a gente achou que ia acontecer, né? A reação demorou, quando os concorrentes conseguiram colocar no mercado um produto parecido, as pessoas já tinham gostado de usar o produto da P&G. Então, são previsões que você faz no seu processo de tomada de decisão sobre a movimentação dos concorrentes. Por quê? Porque isso vai acontecer. E quando você não prevê isso,
você acaba dando com os burros na água, né? Quando você prevê, por exemplo, que o seu cliente vai ser sempre daquele tamanho, né? Aí que ele vai sempre depender de você e você resolve fazer um grande investimento porque o seu cliente vai crescer, ele vai depender cada vez mais de você. E o seu cliente entende que ele não quer depender só de você, ele faz outros movimentos e aí daqui a pouco você fez um investimento gigantesco e o seu cliente fala para você, não preciso mais de você, tchau para você. E aí você não percebe que ter 1, 2 ou 3 clientes só, o seu volume, sua receita concentrada em poucos clientes é um grande risco. Porque se ele cai, você cai junto. E se ele muda de ideia e ele muda tudo que ele faz, ele bate no seu negócio e você fica ali pelo caminho. Então, modelos de tomada de decisão que consideram movimentos das outras contrapartes, modelos preditivos, você tenta predizer o que vai acontecer com o nível de sofisticação que você envolve outras pessoas. Não só variáveis macroeconômicas, mas você envolve movimentos dos outros players. Muito bem, esses são os principais... claro que existem outros modelos de tomada de decisão que são derivados desses, que também são importantes, mas se a gente for passar a falar aqui de outros modelos, a gente vai ficar longo demais esse episódio. E eu quero falar com você sobre vieses, porque eu acho muito legal falar sobre vieses. Se você quer saber mais, uma das formas de você aprender mais sobre tomada de decisão e sobre liderança de maneira geral é participar dos meus programas de mentoria. Mas vamos lá falar de vieses, falar de heurística. O que é heurística? Heurística e vieses é o campo de estudo do Daniel Kahneman. E onde ele explorou, e onde ele estudou, e ele testou, também é o campo de estudo do Robert Cialdini. Onde esses mestres aí, grandes mestres, com seus estudos nos dão informações valiosas sobre o funcionamento da nossa mente. E eu costumo dizer que liderar é conhecer a mente das pessoas, incluindo a sua. Né? Os melhores líderes são os líderes que têm mais conhecimento sobre a mente humana, sobre comunicação. São as famosas soft skills, super valorizadas no mercado para profissionais que as têm. E aqueles profissionais que não as têm, eles vão sofrer e eles vão ter muito mais dificuldade nos seus desafios. Por isso que é tão importante o desenvolvimento e o estudo contínuo de habilidades que a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, talvez tenha um ou outro curso aí pela internet, mas você precisa de fato desenvolver para que você consiga progredir na sua carreira se você é funcionário. E se você é empresário, quando você faz isso, você consegue montar equipes, times que levam a tua empresa para um outro nível. Então, falando sobre vieses, sobre heurística, que é exatamente, são termos utilizados para explicar esse nosso processo mental de atalhos de tomada de decisão. Como é que isso funciona? Lembra? Associação, histórico, experiências que você já teve. E o nosso cérebro funciona desse jeito. Não dá para você anular, não dá para você desligar os vieses, não dá para você... Não dá. A gente vai falar sobre uma estratégia para você poder reduzir o impacto deles quando tem um risco elevado. Mas vamos entender, existe um viés chamado, por exemplo, viés da confirmação, ou viés da crença. Obviamente que eu e você acreditamos em algumas coisas que são crenças para a gente. Eu acredito que eu sou muito bom em comunicação, eu acredito que eu sou muito bom em análises matemáticas, é uma crença que eu tenho. Só que ter essa crença vai fazer com que eu tenha um viés de confiar muito na análise que eu faço, por exemplo. Porque eu acredito que eu sou muito bom naquilo. Logo, eu vou acreditar que quando eu fiz uma análise numérica, ela está correta. E a gente tem crenças diversas sobre variados temas. Então, o que acontece? Se eu estou tomando uma decisão que envolve ou impacta uma crença que eu tenho sobre qualquer coisa, essa decisão vai estar sendo influenciada por esse viés de confirmação da crença. E, por exemplo, então se eu acredito, por exemplo, vou dar um exemplo da vida prática, né? Outro exemplo da vida prática, tem vários, né? Estou fazendo um processo seletivo e eu acredito que só os alunos provenientes de escolas públicas, universidades públicas são bons. Quando eu olhar, a primeira coisa que eu vou pegar no currículo é a faculdade que a pessoa se formou. E aí eu vou medir a pessoa pela aquela crença que eu tenho. E eu vou começar a avaliar aquela pessoa
influenciado por essa crença de que ele se formou numa faculdade particular, então ele já não deve ser bom. É uma crença, né? Uma baita crença, que tem suas origens, obviamente, com todas as crenças, mas que é uma crença. Então, e ela interfere. Aí você toma decisões com base em coisas que você acredita e que você quer acabar confirmando a sua crença. E aí você vai enxergar sempre pontos que confirmem a sua crença, que fortaleçam a sua crença dentro daquela análise que você está fazendo. Um outro viés também bastante relevante no processo de tomada de decisão é o viés da ancoragem. O que é o viés da ancoragem? É o famoso preconceito, né? Assim, eu ancoro. Eu fiz uma análise e eu tive uma percepção. E aí, todas as percepções que eu vou ter dali para frente são ancoradas naquela percepção inicial. Eu vou tender a querer ser congruente pela primeira análise. E aí eu vou tentar, inconscientemente, obviamente, com que as minhas análises posteriores confirmem aquilo. Também acontece no processo de tomada de decisão. Eu lembro que no Robert Cialdini, no livro do Robert Cialdini, no Armas da Persuasão, tem uma situação onde eles utilizam a ancoragem para aumentar, olha só, para aumentar a receita de doação para uma instituição de caridade. Como é que eles fazem isso? Só para vocês entenderem um exemplo prático, né? Você sabe que essas empresas normalmente têm um processo de entrar em contato por telefone. Agora está cada vez mais difícil porque as pessoas não atendem mais telefone. Entra em contato com o telefone, olha, nós somos da instituição de caridade tal, e nós ajudamos lá crianças carentes, e nós estamos pedindo ajuda das pessoas que querem ajudar. Você pode ajudar com R$50, R$100. Normalmente tem lá uma abordagem, né? Essas instituições, já ajudei algumas. Obviamente, como todo o meu processo de tomar decisão, é mais do que uma ligação para me convencer, né? Normalmente eu vou lá, visito e tal, e aí eu passo a ser voluntário. Mas esse processo tinha um determinado nível de adesão, né? Digamos, eu não lembro lá dos números exatamente, mas digamos que o processo de adesão fosse, sei lá, de 15%. Então, 15% era conversão, né? 15% das abordagens geravam uma doação. Então, tem um percentual de 15% de conversão. E aí começaram a fazer, então vamos fazer um teste, uma experiência aqui, fazer diferente. Nós vamos mandar a pessoa, vamos fazer outra ligação, e na verdade não era ligação, essa era a pessoa, fazer visita às pessoas, dizendo que é uma pesquisa. E a pesquisa você se importa com a situação das crianças abandonadas na sua cidade, as crianças que não vão ter um futuro e tal? Você se importa? Isso é importante para você, sim ou não? Batia na porta da pessoa e fazer essa pergunta. E um nível muito maior do que 15% dizia que sim, que as pessoas se importavam. Então, dependendo do jeito que a pergunta é feita, tem um viés ali, que é um viés social, que é um viés de prova social, de adequação, né? Um viés de conformação, tipo um viés de grupo, né? Espera-se que as pessoas se importem com as crianças abandonadas, o futuro das crianças abandonadas. Logo, um grande percentual das pessoas disse que sim, se importava com as crianças. Mais de 50% disse que sim, que se importava, que aquilo era importante. E aí, depois eles ligavam para essas mesmas pessoas alguns dias depois, poucos dias depois. 2, 3 dias depois no máximo. E aí fazia uma pergunta. E aí começava a entrevista, né, a ligação com essa pergunta. Você se importa com a situação das crianças e tal? E a pessoa tendia a responder a mesma coisa que tinha respondido 3 dias atrás. Sim. Então nós somos uma instituição assim assado, que ajuda as crianças e tal, e nós queríamos contar com a sua colaboração. Resumo da ópera. O percentual de conversão mais do que dobrou. Passou de 15% para cerca de 30%, de 30 e poucos por cento. Por quê? Porque a pessoa estava ancorada numa afirmação que ela tinha feito de que ela se importava. E aí, quando a pessoa ligava, acionava essa âncora, e essa âncora você tendia a confirmar. Bom, já que você se importa, então, para ser congruente, para confirmar a minha posição, eu tenho que fazer a doação. E claro, não chegaram em mais de 50% que foram as pessoas, mas aumentar de 15% para 30%, para 27%, não lembro exatamente os números, é um aumento razoável, né? Você dobra o seu faturamento ali para você poder ajudar aquelas crianças. Então isso é o viés da ancoragem atuando. E ele acontece sempre.
né? É assim como os vieses, eles são do nosso processo mental. Então não dá para você mudar isso, vai acontecer sempre. Existe um outro viés que é o chamado viés de proximidade. Esse viés de proximidade é o seguinte, você tende a supervalorizar o curto prazo e subvalorizar o longo prazo. Ou seja, quem passa aqui pelos desafios da dieta, por exemplo, você quer o brigadeiro agora ou a barriga de tanquinho daqui a 12 meses? A tendência é eu querer o brigadeiro agora, porque a gente quer sempre o prazer a curto prazo, é mais tangível, o nosso cérebro compreende melhor o curto prazo. Tirando o córtex pré-frontal aqui, que é a parte da nossa mente que é capaz de olhar lá para o longo prazo, todo o resto do nosso cérebro está olhando a situação atual, presente, tomando a decisão agora, o que é bom para mim agora. Então esse viés, ele está impactando diretamente nisso. No curto prazo, preferencialmente, ao invés do longo prazo. Então, se eu prefiro o curto prazo, eu vou ter tendências a tomar decisões que me favoreçam no curto prazo, mesmo que essas decisões atrapalhem o meu longo prazo. Então, é um viés que você tem que entender que ele está presente ali na nossa mente. Tem um outro viés que é muito importante, que é o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? É eu trabalhar com dados, com informações que estão disponíveis, variáveis que estão disponíveis, coisas que eu estou vivenciando naquele momento, que eu estou vendo naquele momento. Então eu vou trabalhar com situações, com variáveis que estão próximas e vou desconsiderar as variáveis que não estão disponíveis ou que eu não conheço. É óbvio, né? Se eu não conheço aquela variável, eu não vou considerar no meu processo de tomada de decisão, mas podem ser variáveis importantes. Então, é um viés que você precisa, sinceramente, considerar. Outro viés muito importante é o viés da não aceitação, ou o viés do custo afundado, ou o viés do custo irrecuperável. Tem alguns nomes que você pode dar para ele. Esse é aquele viés que acontece quando você toma uma decisão e aí você tem uma perda. Aquela decisão te gerou uma perda. Uma decisão de investimento, por exemplo. Você fez um investimento, aquele investimento gerou uma perda. E aquela perda dói, né? E aí, ao longo do tempo, você tem que tomar decisão se você continua ou não, mantém ou não aquele investimento, se você se desfaz e contabiliza a perda, ou se você continua na esperança de que um dia vai acontecer alguma coisa. Pois é, existe um viés que faz com que você, tentando evitar a dor da perda, acabe tomando decisões não racionais para manter investimentos ou decisões que não são boas para você. Esse viés existe. Então você tem que considerar que acabou, reconhece logo a perda, mas é difícil isso acontecer. Por isso que tem tanta gente que faz decisões ruins de investimento e não abandona aquela posição, não aceita logo, não registra logo que deu errado e vai para a próxima. Então, por que é difícil? Porque existe um viés, que é exatamente o viés da não aceitação. Resistência à perda é um viés importante, a gente sempre é influenciado pela resistência à perda. Inclusive, esse viés impacta lá na teoria dos jogos, na tomada de decisão, que às vezes quando a pessoa não quer perder, ela acaba tomando decisões ruins, né? Duas pessoas que não querem perder, nenhuma quer abrir mão de nada, e aí acabam tomando decisão que para os dois é ruim, numa negociação, por exemplo. Então isso é impactado por esse viés, né? Esse viés da aversão à perda, de não querer considerar. Então, o meu medo de perder é maior do que a minha vontade de ganhar. E aí, eu sou impactado por isso. A perda tem emocionalmente falando, tem um peso maior do que o prazer do ganho. Então, é natural que as pessoas tenham mais medo de perder do que desejo de ganhar. Inclusive, isso faz com que muitas pessoas deixem de tomar decisões que são importantes por puro medo de perder. Um outro viés, vamos dizer assim, tem vários outros, né? Mas para a gente fechar aqui, dado o tempo que a gente já está aqui nesse episódio, um viés importante que eu anotei aqui para compartilhar com vocês é o viés do otimismo. O que é o viés do otimismo? Bom,
existe naturalmente uma tendência que nós, olhando efeitos positivos e negativos num processo de tomada de decisão, a gente tende a supervalorizar os positivos e a subvalorizar os negativos. Esse é o viés do otimismo. Então, algumas pessoas são bem influenciadas, né, por esse viés. Uma vez eu ouvi um discurso de um diretor: mas vocês têm que acreditar que vai dar certo. Todos os números diziam que não iam dar certo, mas ele acreditava que porque tinha uma, duas variáveis lá positivas, aquilo ia dar super certo. E na verdade o que ele estava fazendo era exatamente sendo influenciado pelo viés do otimismo, né? Supervalorizando efeitos positivos e subvalorizando efeitos negativos. Esses viés estão presentes na nossa mente. Não tem como desligar os viés, porque ele é parte da forma como o cérebro humano funciona. Milhões e milhões de anos de evolução fizeram com que ele funcionasse desse jeito. Talvez daqui a alguns outros milhões de anos isso mude, mas por enquanto nós vamos ter que viver com os vieses e com a heurística e lidar com esses vieses no nosso processo de tomada de decisão. Então, como é que você faz, Dalton, diante de tudo isso que você falou, para tomar decisões melhores, né? Chegando aqui no final do nosso episódio, eu sempre gosto de trazer para o lado prático, né? Eu gosto de trazer como é que eu pego toda essa informação. Eu gosto de ajudar o meu ouvinte, e nas minhas mentorias funcionam da mesma forma com os meus mentorados. Eu entrego muito conhecimento, muitas experiências, compartilho muitas experiências, mas a gente tem que construir alguma coisa que seja prática, né, para uso no dia a dia, para que a pessoa consiga gerar resultado com aquela informação. Então, como é que você pega tudo isso e utiliza no seu dia a dia para você gerar mais resultado nas suas tomadas de decisão? Primeiro ponto: conheça-te a ti mesmo. Isso é bíblico, né? Eu não sei exatamente qual é o versículo, mas é uma grande verdade, né? Quanto mais você se conhece, por exemplo, quanto mais você conhece sobre as suas crenças, mais fácil vai ser você perceber quando você estiver sendo influenciado por essas crenças. Quanto mais você conhece essa sua tendência, por exemplo, a ser otimista, e reconhece, por exemplo, seu medo de perder, mais atento você vai estar para quando isso estiver te influenciando. Por isso vai te influenciar. Só que quando você tem percepção sobre alguma coisa, você considera essa variável no processo de tomada de decisão. E aí você tem decisões muito melhores. Você consegue medir e reduzir o efeito que aquilo tem sobre a sua decisão. E aí o sistema 1 perde um pouco ali o poder de influência que ele tem sobre o sistema 2. Então, conhecer a si mesmo é importante nesse processo, e esse processo de autoconhecimento só vem, de novo, com o trabalho e a reflexão sobre o que você faz, sobre as suas decisões, sobre os seus comportamentos. Dá para fazer isso sozinho? Dá. Com ajuda é mais fácil. Então, o processo de se conhecer é muito importante nesse processo de tomada de decisão. Só que, além disso, tem outras coisas que você pode adotar no seu dia a dia. Por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão importante. Por exemplo, aumenta o tempo de reflexão. Porque quando você aumenta o seu tempo de reflexão, você pode considerar variáveis que você não estava considerando. Você pode pesar mais efeitos positivos e negativos sobre aquilo. Você pode racionalizar mais sobre aquela tomada de decisão. Você pode fazer uma análise de custo-benefício. Você pode transformar numa planilha aquilo, fazer uma análise. Ah, mas demora muito, demora uma semana para fazer isso. Eu queria tomar essa decisão hoje. Pois é, mas o desespero da tomada de decisão rápida que faz com que você diminua a sua assertividade, tomando decisões que muitas vezes são precipitadas. Então, sabendo que rápido você vai usar o sistema 1, e o sistema 1 ele pode ser extremamente influenciado, inclusive você tende... um outro viés que eu não falei é você esquecer do passado, né? Você esquece coisas que você aprendeu no passado e olha só o aprendizado recente. E aí você considera aquilo para tomar decisão. Então, aumentar o seu tempo de reflexão é sempre importante. Inclusive, compras grandes ou investimentos grandes, você nunca toma decisão ali na hora. E é claro que o vendedor vai fazer o contrário, né? O vendedor conhecendo isso, vai querer se aproveitar desse viés para fazer você tomar a decisão baseada ali no impulso, na emoção. Como é que você faz para fugir disso? Reflete mais sobre isso, deixa passar o tempo, reflete, diminui a emoção associada àquela tomada de decisão, porque aí você vai estar racionalizando muito mais e tendendo a enxergar de forma muito mais ampla. Compra acontece muito isso. Quero comprar, de impulso de comprar alguma coisa.
será que realmente eu preciso disso? Não preciso? Então eu pondero aquilo, faço uma análise e tomo a decisão no dia seguinte ou na semana seguinte. E muitas vezes eu opto por não comprar alguma coisa ou por não investir em algum negócio. Por quê? Porque eu levo tempo para tomar decisão. E não é um tempo de procrastinação, de ficar... não, é um tempo prático de listar benefícios, de listar custos, de fazer conta, de fazer análise, de calcular retorno. Esse tempo é bem utilizado, não é um tempo procrastinador, né? Que você não, estou só empurrando com a barriga e será que sim, será que não? Não. Você utiliza para refletir de maneira objetiva e tomar a decisão mais consciente. Eu lembro de um amigo meu, que a gente jantando uma vez, e ele falou, eu queria um processo para ele não tomar decisões sobre negócio muito rapidamente. Ele tendia a tomar decisões muito imediatistas e acabava se dando mal depois. Então ele, depois de dar errado algumas vezes, ele criou um método em que ele vinha à vontade de tomar a decisão, de seguir para um determinado caminho, ele não tomava. Aí à noite ele ia para casa e conversava com a esposa. E aí, dependendo do que a esposa dizia, ele no dia seguinte acordava e continuava refletindo sobre aquilo e fazendo análise sobre aquilo. E ele falou, se eu acordasse no terceiro dia, depois de ouvir a minha esposa, depois de ouvir pessoas próximas, depois de fazer algumas análises, se eu ainda tivesse, depois de todo esse tempo, vontade de tomar aquela decisão, aí eu tomava a decisão. Então, quando você aumenta o tempo, você toma decisões melhores. Claro que nem sempre você tem todo o tempo do mundo, né? Às vezes tem que tomar decisões mais rápidas. E aí o que você faz? Reúne o máximo de informações que você pode. Ou seja, a terceira dica é tome decisões mais racionais. Peça números, peça análises. Alguma análise é melhor do que análise alguma. Então, mesmo que você tenha pouco tempo, faça algumas análises, algumas contas, trace alguns cenários, algumas possíveis reações para você poder tomar decisões mais racionais. Eu lembro até hoje de uma vez, eu ainda era analista e um gerente queria tomar uma decisão e ele pediu a minha opinião. Eu dei vários fatos e dados para ele tomar uma decisão que era contra o que ele queria inicialmente. E ele achou que, não, vou tomar a minha decisão aqui, deixa para lá esses números e tal. Eu falei, tá tudo bem, você é o gerente, eu te dei os números que provam que a decisão seria diferente da que você quer. Mas você é o chefe, tá tudo bem. E eu voltei para minha mesa, tranquilo e calmo. Eu normalmente sou uma pessoa tranquila e calma. E só que aquela frase que eu joguei no final deixou ele pensativo. E aí ele acabou pedindo a opinião de um outro profissional, de um outro gerente, inclusive. Assim como ele era um gerente, só que é de uma outra área. E que batia com o que eu tinha falado. E aí ele me chamou de novo e falou assim, não, vamos fazer do seu jeito então. Vamos fazer do jeito que você acha melhor. Por quê? Porque ele não tomou a decisão precipitada, porque ele pediu informações e utilizou as informações. Né? Também não adianta pedir informações e desprezar as informações, seguir o viés que você já estava, a sua crença e acabar tomando a decisão incorreta. Então, peça sempre números, faça sempre análises, o máximo de análises possíveis para você tomar sua decisão com nível de certeza, né? Se é que se pode dizer que você tem certeza de alguma coisa, mas com um percentual de certeza maior. Uma outra forma, quando você não tem tempo, né, informações suficientes para você fazer uma análise, é pensar de forma lógica. Né? Você consegue pegar dados e fazer análises de causa e efeito mais simples, desde que você tenha uma amostra grande o suficiente para considerar que aquilo tende a ser uma resposta que faça sentido. Né? O famoso viés da prova. Né? Da prova. Tem o viés da prova e tem o viés da prova social. Você tem o viés da prova, que é uma quantidade grande de pessoas dando uma referência sobre aquilo. Por exemplo, os testemunhas, né, ou as avaliações, a quantidade de estrela que você olha quando você vai comprar um produto ou um serviço. Que é diferente da prova social, que é um outro viés. Mas a da prova social é o viés de grupo, né? Rapidamente aqui, só para aproveitar o contexto. Por exemplo, eu lembro do livro sobre a biografia lá, que conta a história da Ambev, né? Fugiu, Sonho Grande, lembrei agora. O Sonho Grande conta a história lá da Ambev. Tem uma passagem que diz que o Jorge Paulo Lemann queria comprar a Brahma, ele foi lá e conversou com os donos, e aí depois o pessoal chamou ele para ir lá, não, você ainda quer comprar? A gente vai vender para você, custa tanto. E ele foi, beleza, eu compro. E ele tomou essa decisão na hora, sem falar nem com os sócios, né?
Nem com o Beto, nem com o Marcel, nem consultou. Ele falou agora, chegou lá de volta no banco garantia, falou assim, olha, comprei a Brahma. Aliás, compramos, né? Compramos a Brahma. Como assim compramos a Brahma? Ah, não, compramos, já fechei negócio, já apertei a mão lá, tá fechado. Compramos a Brahma. E aí, mas você, por que você comprou a Brahma? Qual é? Cadê? Você não mostrou nenhum número? Cadê a planilha? Cadê os dados? Por quê? Qual é o retorno desse investimento? Ele falou, rapaz, eu não sei, não tenho os números, não tenho nada. Mas tem uma lógica por trás disso. Qual era a lógica por trás disso? A lógica é a seguinte. Quem é o cara mais rico do Equador? Fulano de tal, dono de fábrica de cerveja. O cara mais rico do México? Fulano de tal, dono da fábrica de cerveja tal. O cara mais rico da Costa Rica? Fulano de tal, dono da cerveja tal. O cara mais rico do Uruguai? Fulano de tal, dono da cerveja tal. O cara mais rico do Brasil? Fulano de tal, dono da cerveja tal. Cara, os caras, todos os donos de cerveja são ricos. Logo, esse negócio deve ser muito bom. E ele listou, assim, vários, né? Mas tinha uns 7 ou 8 que ele listou só na América Latina. Eu falei assim, cara, eu não entendo nada de cerveja, mas esse negócio deve ser muito bom, porque os caras, todos os donos das cervejas, das maiores cervejarias da América Latina são muito ricos. Logo, deve ser um negócio muito lucrativo. E com essa lógica, ele convenceu os sócios a efetivar a compra da cervejaria Brahma. Inclusive ele fala que se ele tivesse feito algumas análises, talvez ele não tivesse comprado, porque tinha uns esqueletos no armário e tal, tinha uns problemas de produção. Mas, de fato, o negócio era lucrativo. Né? E, de fato, depois eles compraram a Antártica e depois foram comprando cervejaria atrás de cervejaria até se tornar a maior empresa de cerveja do mundo. Então, lógica. Então, tinha uma lógica consistente ali. E ele tomou a decisão com base nisso, uma decisão de alguns milhões, né? Centenas de milhões provavelmente, e compraram a cervejaria. Uma outra dica que eu deixo aqui para você é envolver outras pessoas no processo de tomada de decisão. Né? Eu sei que o empresário muitas das vezes é uma figura solitária, né? Porque exatamente às vezes não tem com quem compartilhar as coisas. Mas sempre tem um jeito, né? Para todo problema existe uma solução. Então, dentro da minha mentoria para empresários, né, da Ímpetus, que é o meu programa de mentoria para empresários, a gente discute muito esses pontos, né? Então, a parte estratégica, o que você acha disso aqui? Eu estou pensando em ir por esse caminho por conta disso, disso, disso. E aí eu levo outras informações, trago outros cenários, trago a minha experiência. E se a gente fosse por aqui? Pô, também tem essas vantagens, dou outras alternativas que de repente o empresário ainda não tinha visto. Então tudo isso ajuda no processo de tomada de decisão. Quanto mais informações qualificadas você tiver, é claro que não adianta envolver pessoas desqualificadas, né? Inclusive, eu tive uma vez conversando com um empresário e ele falou que uma das dores dele era que no time dele não tinha ninguém que pudesse discutir algumas coisas internamente, porque estava numa posição muito em cima e só tinha gente de um nível muito baixo. Não tinha uma pessoa com nível de gerente, diretor, em determinadas áreas para ele discutir. Em algumas áreas tinha, mas em outras não. E aí ele sentia falta de ter essa pessoa exatamente para discutir essas ideias. Então, envolver pessoas qualificadas também pode te ajudar a tomar decisões melhores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto. Quinto ponto é questionar. Eu falei lá quando eu falei de conhecer a si mesmo, mas agora eu vou enfatizar que é o questionar as suas crenças. Questione as suas próprias crenças, né? Faça perguntas. E se isso aqui que eu acredito, que eu sempre acreditei, que sempre funcionou, não for verdade, uma verdade absoluta? E se tiver um percentual de vezes onde isso que eu acredito não funciona, seja diferente? Né? Então, questione as suas crenças. Todas elas. Né? Do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista financeiro. Questione as suas... E se não for verdade isso aqui? O que eu acredito? O que é importante para mim? E se não for verdade? E se isso aqui não for uma verdade absoluta? Né? Porque uma crença é uma verdade absoluta. Então, questione as suas próprias crenças. Entenda, né, quais são elas e questione as suas crenças. Porque talvez você tenha uma crença equivocada. E quando você questiona, você ganha a oportunidade de tomar decisões melhores sobre assuntos relacionados àquela crença que você tem. E por último, mas não menos importante,
aumente o seu arsenal de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre os mais diferentes assuntos, mas principalmente sobre gestão, sobre estratégia, sobre liderança, quanto mais conhecimento você tem sobre essas 3 áreas, que eu acho que são as áreas fundamentais, que eu chamo de tríade do crescimento empresarial, quanto mais conhecimento sobre estratégia, sobre gestão e sobre comportamento humano, sobre liderança de pessoas, que liderar é entender o comportamento humano. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre essas áreas, mais qualificadas serão as suas tomadas de decisão. Mais entendimento você vai ter para tomar uma decisão sobre como desenvolver uma pessoa, sobre que rumo a minha empresa deve tomar, sobre que posicionamento devo ter nesse mercado, sobre como é que eu gerencio o meu negócio. Todas essas são decisões que você toma no dia a dia. Mas você só toma boas decisões, se você tem informações suficientes. Então, aumente o seu conhecimento. Se desenvolva nessas 3 áreas, escolha uma, ou se desenvolva nas 3 simultaneamente, né? Para que você consiga tomar, assim, decisões melhores. Muito bem, muito bem. Então, colocando todas essas dicas em prática, eu tenho certeza que você vai ser capaz de tomar decisões melhores no seu dia a dia. Decisões estratégicas, táticas e operacionais melhores. E se você precisar da minha ajuda, saiba que pode contar comigo. Eu tenho diversos programas de mentoria para líderes e empresários que podem te ajudar a se desenvolver, a conhecer mais sobre liderança, sobre estratégia, sobre gestão e a te ajudar a tomar decisões melhores no seu dia a dia para a sua equipe e para a sua empresa. Para entrar em contato comigo, para saber mais sobre esses programas, basta acessar o meu site daltonribeiro.com.br. Basta me enviar um e-mail no contato@daltonribeiro.com.br ou entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. No Instagram e no Facebook, Dalton Ribeiro BR. No LinkedIn, /in/Dalton Ribeiro ou /company/Dalton Ribeiro BR. Entre em contato comigo, vai ser um grande prazer te ajudar nessa jornada de desenvolvimento, obviamente, se você quer continuar esse desenvolvimento. Se você curtiu este episódio, não se esqueça de avaliar, dar lá 5 estrelas, seguir, compartilhar esse episódio. Eu não sei em que plataforma você está ouvindo ou assistindo, já que o nosso DaltonCast está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Esse foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.